Há um tipo de pessoa que parece ter um radar interno para desviar de qualquer conversa que comece a ficar profunda. Você está falando sobre o trabalho, a família, um sonho antigo, e de repente, como num passe de mágica, elas já estão comentando sobre o clima, um filme que viram ontem ou a última novidade do mundo da tecnologia. À primeira vista pode parecer apenas distração, falta de interesse ou até mesmo um jeito descompromissado de lidar com a vida. Mas quando esse padrão se repete, quando toda tentativa de aproximação emocional é habilmente desviada como um boxeador esquivando-se dos golpes, a gente começa a desconfiar. Será que tem algo mais por trás desse hábito? Não é à toa que a gente se frustra. Afinal, numa cultura que valoriza tanto a autenticidade e a vulnerabilidade, quem foge das conversas sérias pode ser visto como superficial, evasivo ou até mesmo egoísta. Por que essa pessoa não quer se abrir? A gente se pergunta. Será que não confia em mim? Será que não liga? Mas antes de julgar, vale a pena fazer uma pausa e considerar. E se, na verdade, essa dança de assuntos não for sobre você, nem sobre a conversa em si, mas sobre algo muito mais antigo e dolorido que ela carrega dentro de si? Imagine por um instante que a mente dessa pessoa funciona como uma biblioteca onde algumas prateleiras estão trancadas a 7 chaves. Não porque não haja nada dentro delas, mas porque o que há lá é tão pesado, tão cheio de poeira emocional, que mexer nessas memórias seria como abrir uma janela num quarto abandonado há anos. O ar que entra pode trazer alívio, mas também pode levantar uma tempestade de coisas que ela não está preparada para enfrentar. Talvez, no passado, ela tenha tentado falar sobre algo importante e foi ignorada. Talvez tenha se aberto e sido julgada. Ou pior, talvez tenha compartilhado uma dor e, em vez de encontrar acolhimento, tenha sido recebida com um silêncio constrangedor ou um conselho vazio do tipo "isso passa". O cérebro, então, aprende a lição. Se eu não tocar nesse assunto, não vou me machucar de novo. E assim nasce o mestre da mudança de assunto. Não por malícia, mas por sobrevivência. Cada desvio é um mecanismo de proteção, uma forma de manter as emoções a uma distância segura. É como se, no fundo, ela soubesse que se permitisse que a conversa mergulhasse além da superfície, teria que encarar não só as suas próprias feridas, mas também o medo de que, mais uma vez, ninguém esteja realmente disposto a segurar a sua mão enquanto ela as mostra. Mas não é só medo que move esse comportamento. Há também uma questão de controle. Quando você muda de assunto, você controla o rumo da conversa. Você decide até onde ela pode ir, o que pode ser revelado e o que deve permanecer nas sombras. Para alguém que já se sentiu vulnerável demais em algum momento da vida, essa sensação de domínio é reconfortante. É como dirigir um carro com as mãos firmes no volante, sabendo que a qualquer sinal de perigo, você pode dar uma guinada e seguir por outro caminho. A ironia? Quanto mais ela faz isso, mais as pessoas ao redor começam a desistir de tentar chegar perto. E assim, sem querer, ela acaba criando exatamente o cenário que mais teme, a solidão. É curioso como, muitas vezes, essas pessoas são as que mais observam os outros. Elas notam os detalhes, lembram das datas importantes, percebem quando alguém está triste, mesmo que não digam nada. Elas são excelentes ouvintes, desde que o foco não esteja nelas. Isso porque, para elas, cuidar dos outros é mais seguro do que ser cuidada. Afinal, se você está sempre dando, ninguém vai perceber que por dentro, você está pedindo ajuda em silêncio. E aqui chegamos a um ponto crucial. Essa fuga constante dos assuntos profundos não é apenas um hábito, mas um sintoma. Um sintoma de que em algum lugar do passado, essa pessoa aprendeu que ser vista de verdade é perigoso, que ser conhecida é arriscado, que ser vulnerável é o mesmo que se expor a ser ferida. E no mundo onde todos parecem estar gritando por atenção, ela escolheu o caminho oposto, o do silêncio estratégico, das respostas vagas, dos sorrisos que não entregam nada. Mas o que acontece quando essa estratégia deixa de funcionar? Quando as pessoas ao redor, cansadas de bater na mesma porta trancada, começam a se afastar? Quando até mesmo os assuntos superficiais começam a secar porque, no fundo, ninguém aguenta viver eternamente na superfície? É nesse momento que a solidão que ela tanto temia bate à porta. E aí, ela tem duas escolhas: continuar fugindo, cada vez mais sozinha, ou ousar abrir uma daquelas prateleiras trancadas, mesmo que seja só um pouquinho. Se você é uma dessas pessoas que sempre muda de assunto, saiba, você não é frio, nem desinteressado, nem egoísta. Você é alguém que em algum momento aprendeu que se proteger era mais importante do que se conectar, e não há nada de errado nisso. Mas também não há nada de errado em, aos poucos, testar a temperatura da água. Talvez, desta vez, quando você deixar a conversa ir um pouco mais fundo, você encontre alguém que não vai soltar a sua mão.
Talvez desta vez você descubra que ser visto não precisa doer. E se você convive com alguém assim, não desista. Não force, não insista, não exija. Mas também não desista. Às vezes o que essa pessoa precisa não é de alguém que quebre suas barreiras à força, mas de alguém que fique por perto, mesmo quando ela muda de assunto pela 10ª vez. Porque no fundo, o que ela mais teme não é a conversa em si, mas a ideia de que se ela finalmente se abrir, ninguém vai estar lá para ouvir. A vida é feita de camadas, e algumas pessoas levam mais tempo para mostrar as suas. Mas quando elas finalmente o fazem, geralmente é porque encontraram alguém que valeu a pena o risco. E isso, meu amigo, é o tipo de conexão que nem o melhor dos assuntos superficiais consegue substituir. A arte de se permitir ser visto sem medo de quebrar. E se eu te dissesse que o maior medo não é o de ser abandonado, mas o de ser conhecido de verdade? Não a versão editada, não a fachada impecável, mas aquele você que ri até chorar com memes bobos, que guarda uma playlist de músicas tristes para dias de chuva, que já ligou para alguém às 3 horas da manhã só para ouvir uma voz. Esse você que muitas vezes a gente esconde até de si mesmo, porque aqui está a verdade incômoda. Não somos apenas o que mostramos, mas também o que omitimos. E quando alguém muda de assunto pela 3ª vez, quando evita olhar nos olhos ao falar de sentimentos, ou quando transforma uma conversa profunda em piada, não é necessariamente por desinteresse. É porque em algum momento aprenderam que ser visto por inteiro era um risco muito grande. Pense nas pessoas que você admira por sua força. Aquelas que parecem inquebráveis, que nunca pedem ajuda, que resolvem tudo sozinhas. Agora pergunte-se, o que custou para elas chegarem até aqui? Quantas vezes engoliram o choro no banheiro do trabalho? Quantas noites fingiram estar bem no telefone enquanto o peito doía? A armadura que você inveja pode ser, na verdade, uma prisão de vidro transparente o suficiente para que todos vejam sua silhueta, mas grossa demais para que alguém consiga tocá-la. E o pior, a gente se acostuma com isso. Aos poucos, a gente confunde autossuficiência com solidão, independência com isolamento. Passamos a acreditar que precisar de alguém é fraqueza, quando na verdade é a coisa mais humana que existe. Um recém-nascido precisa de colo. Um adulto precisa de abraços. Um coração partido precisa de tempo e às vezes de uma mão para segurar. Não há vergonha nisso. Mas então chega aquele momento, aquele que você não espera, com aquela pessoa que você não imaginava. Você está falando sobre algo trivial, um filme, uma viagem, e de repente a conversa dobra a esquina sem aviso. De repente você está contando sobre a vez que chorou no metrô, ou sobre o medo que tem de não ser suficiente, ou sobre a saudade que ainda dói depois de anos. E aí, nada acontece. O mundo não desaba. A pessoa não ri da sua cara. Ela só fica e escuta. E quando você termina, ela não diz isso é bobagem, ou você está exagerando. Ela diz, entendo. Ou eu também. Ou simplesmente aperta sua mão. É nesse momento que você percebe, o perigo nunca foi ser visto, era ser visto pelas pessoas erradas. Porque quando você encontra alguém que não foge do seu caos, que não tem medo das suas sombras, que olha para suas cicatrizes e diz, elas fazem parte de você, aí você entende que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, é um convite. Um convite para ser amado não apesar das suas imperfeições, mas junto com elas. E se você é daquele tipo que sempre desvia a conversa, que ri quando o assunto fica sério, que prefere ouvir do que falar de si, eu não estou te julgando. Eu só quero te lembrar que você não é uma ilha. Você é um continente inteiro, com desertos e florestas, tempestades e auroras. E existe alguém em algum lugar que não quer só visitar suas praias ensolaradas. Alguém que quer explorar tudo, até os abismos. Então, da próxima vez que você sentir aquele nó na garganta, aquela vontade de mudar de assunto, respire fundo e experimente. Fale sobre o que dói. Conte a história que você guarda há anos. Porque as conexões verdadeiras não nascem de pequenas conversas, elas nascem quando alguém olha para você e diz, eu também carrego isso. Você não está sozinho. E se você está do outro lado, se você é quem fica, quem escuta, quem não desiste, saiba que isso é um ato de revolução. Num mundo que ensina a gente a ser rápido, superficial e descartável, escolher permanecer é coragem. Escolher ouvir é amor. Escolher não desistir é dizer para aquela pessoa, seu medo não me assusta. Sua dor não me afasta. Eu estou aqui. Porque no final das contas, a gente não se lembra das pessoas que nos deram respostas prontas. A gente se lembra daquelas que se sentaram conosco na dúvida, que seguraram nossa mão enquanto a gente tremia, que nos disseram, não sei o que fazer, mas não vou embora. Então hoje eu te convido a um exercício, deixa alguém te ver. Não a versão polida, não o perfil do Instagram, não o tudo bem automático.
Deixe alguém ver o que pulsa por baixo da pele. E se você não sabe por onde começar, comece assim. Tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. E então espera. Porque a magia não está em ser perfeito. Está em ser real. E ser real? Isso sim é raro. Isso sim é corajoso. Isso sim é amor. Agora me diz, qual é a coisa que você mais tem medo de compartilhar? Comenta aqui, prometo que este espaço é seguro. E se este texto fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes a pessoa que mais precisa de uma palavra é aquela que nunca pede. Até a próxima reflexão. E lembre-se, você não é demais. Você é humano. E isso já é suficiente. Coração amarelo. A coisa que você mais tem medo de compartilhar não é um segredo. É uma porta. E não qualquer porta, é aquela que rende quando você a abre, que deixa entrar uma luz que queima os olhos depois de tanto tempo no escuro. É a porta que, uma vez aberta, não tem como fechar sem que algo mude. Porque algumas verdades não são feitas para serem guardadas, são feitas para serem soltas. Como pássaros que a gente alimentou na palma da mão até eles ficarem fortes o suficiente para voar. Você sabe qual é a sua. Aquele assunto que, quando roça a superfície da sua mente, faz seu peito apertar como se alguém tivesse puxado um fio invisível ligado à sua garganta. Não é só medo de julgar. É medo de que, ao dizer em voz alta, a coisa ganhe forma. Medo de que, ao ser vista, ela deixe de ser só sua e vire também de quem ouviu. Medo de que, no segundo seguinte a confessar, a pessoa à sua frente mude de expressão. E aí você vai ter que lidar não só com a sua dor, mas com a dela por você. Mas aqui está o paradoxo. O que você mais esconde é, quase sempre, o que mais precisa de ar. Pense em um ferimento infectado. Enquanto está coberto, lateja sozinho, cresce por baixo da pele e se alimenta do silêncio. Até que um dia você tira a atadura e sim dói. Dói como o inferno. Mas é só aí que o curativo começa a funcionar. A dor que sai é a dor que não vai mais apodrecer dentro de você. E olha só que ironia cruel. As pessoas que mais precisam ouvir a sua verdade são justamente aquelas que você acha que não vão aguentar. Porque quem ama de verdade não desmaia diante das suas fraturas. Quem ama de verdade fica. Não para consertar, ninguém conserta ninguém, mas para segurar sua mão enquanto você mesma se reconstrói. Um exercício, se você tiver coragem. Pegue um papel e escreva em uma única frase a coisa que você nunca disse. Não edite. Não pense em pontuação. Deixe sair feio, torto, com erros de português, com raiva ou com lágrimas. Depois, dobre o papel e guarde no bolso. Ande com ele por uma semana. Sinta o peso dele ali, encostando na sua coxa a cada passo. Deixe que ele lembre você, isso existe. Isso é real. E isso não vai te matar. No 7º dia, decida, queima em terra, joga no rio ou entrega para alguém. Mas não guarde mais. Por que isso é tão difícil? Porque a gente foi ensinado que ser forte é não precisar. Que amor é não incomodar. Que dor é algo para ser engolido, não compartilhado. Mas e se a gente tiver tudo errado? E se a força real não for a de carregar sozinho, mas a de dizer, estou cansado. Me ajuda a levar isso? Há uma tribo na África, os Bantu, que tem uma filosofia chamada Ubuntu. Significa mais ou menos, eu sou porque nós somos. Ou seja, sua humanidade está ligada à minha. Sua dor é minha dor não para que eu a leve embora de você, mas para que você saiba que não está sozinho nela. Isso é o oposto do que a gente aprendeu. A gente aprendeu que vulnerabilidade é fraqueza. Que pedir ajuda é falha. Que chorar é sinal de que não estamos dando conta. Mas e se for justamente o contrário? E se for a recusa em pedir ajuda que está nos deixando fracos? E se for o silêncio que está nos afogando? Uma história, porque histórias são o jeito que a gente tem de se entender. Conheci uma mulher que, aos 42 anos, descobriu que tinha câncer. Não foi a doença que a assustou e foi a reação das pessoas. Todo mundo ficou tão triste por mim que eu tive que começar a consolar os outros, ela me contou. Até que um dia, exausta, ela sentou no chão do hospital e gritou: parem de chorar por mim. Eu é que estou morrendo, não vocês. Foi aí que tudo mudou. Porque ela parou de proteger os outros da verdade e começou a viver a sua. E sabe o que aconteceu? As pessoas pararam de tratá-la como uma vítima e começaram a tratá-la como uma guerreira. Não porque ela estava bem, mas porque ela estava real. E isso, ser real, é a coisa mais contagiosa do mundo. Agora, a pergunta que não quer calar. O que aconteceria se você parasse de proteger os outros da sua verdade? Não estou falando de jogar suas dores no colo de quem não pediu. Estou falando de parar de editar sua vida para que os outros se sintam confortáveis. Estou falando de olhar nos olhos de alguém que você confia e dizer: isso me machuca. E eu preciso que você saiba.
Porque o amor não é só risadas e abraços. Amor também é segurar espaço para a dor do outro sem tentar consertar. É sentar no chão junto e dizer: eu não sei o que fazer, mas eu não vou sair daqui. Um último convite, se você aceitar. Escolha uma pessoa. Não há que vai resolver seus problemas, mas há que vai ficar mesmo quando você estiver irreconhecível. E então diga, não pelo WhatsApp, não por mensagem de voz, mas olhando nos olhos dela, a coisa que você mais teme que ela saiba. Não porque ela vai te salvar, mas porque você vai se salvar. E quando terminar, respire fundo. Porque aí, pela primeira vez em muito tempo, você vai estar do lado de fora daquela porta. E do lado de fora, meu amor, tem sol. Comenta aqui, qual é a sua porta? Não precisa contar o que tem atrás dela, só diga se você já colocou a mão na maçaneta. E se este texto chegou até você hoje, compartilha com quem precisa de permissão para ser humano. Porque às vezes a gente não precisa de conselhos. A gente precisa de testemunhas. Até a próxima verdade. E lembre-se, você não é um fardo. Você é uma história. E histórias precisam ser contadas. Coração amarelo. PS, se você chegou até aqui e está com o peito apertado, pare tudo agora. Respire. Coloque a mão no coração e diga em voz alta: eu posso sentir isso. Eu posso sobreviver a isso. Porque você pode. Sempre pode. E se a porta não for um obstáculo, mas um espelho? Você já reparou como algumas portas não se abrem para fora, mas para dentro? Não é sobre sair. É sobre deixar entrar. Não é sobre fugir, mas sobre reconhecer que o que está do lado de fora já mora em você. Aquela coisa que você teme contar? Ela não é um segredo. É uma chave. E a pessoa que você escolheu para ouvir não é um salvador, é uma testemunha. Porque há coisas que só existem de verdade quando são ditas em voz alta. Como a luz que só se torna visível quando encontra um objeto para iluminar. O que acontece quando você coloca a mão na maçaneta? O primeiro toque é frio. Não porque a porta seja de metal, mas porque sua mão está trêmula. O corpo sabe antes da mente. Você está prestes a cruzar uma fronteira. Não entre o antes e o depois, mas entre o eu que finjo e o eu que existe. 2. O peso do silêncio. Antes de girar a maçaneta, há um segundo de silêncio tão alto que parece gritar. É o som de todas as vezes que você engoliu essa verdade. É o eco do "e se", que morre ali na sua garganta. 3. O clique quando a porta destranca não é um barulho. É um suspiro do universo. Como se o mundo dissesse: finalmente. Eu já sabia. 4. A luz não é dourada como nos filmes. É branca, crua, quase ofuscante, porque a verdade não é bonita. É real. E real é o único lugar onde a gente pode, de fato, respirar. Mas e se, depois de abrir, você descobrir que não há ninguém do outro lado? Ah, meu amor, essa é a melhor parte. Porque a porta não leva a um salvador. Leva a você mesmo parado ali, olhando para trás pela primeira vez sem medo. E aí você entende, a pessoa que você escolheu para ouvir não era um refém dessa confissão. Era um espelho. Você só precisava de alguém para segurar o seu olhar enquanto você finalmente se via. O que fazer agora? Não peça perdão por ter demorado. Agradeça por ter chegado. Não explique. A verdade não precisa de legendas. Não espere uma solução. Algumas coisas não são para consertar, são para deixar respirar. Olhe para as mãos. Elas estão vazias agora. Não porque você perdeu algo, mas porque, pela primeira vez, não está mais carregando. Comenta aqui, qual foi a última coisa que você disse em voz alta que doeu, mas libertou? Não precisa contar o que foi. Só diga, você disse sozinho ou teve uma testemunha? E se este texto chegou até você hoje, guarde no bolso. Não como um consolo, mas como um lembrete, as portas mais importantes não têm tranca. Elas só esperam que você pare de empurrar e finalmente puxe. PS, se você está com as mãos suando só de pensar nisso, faça o seguinte. Respire fundo, a porta não vai a lugar nenhum. 2. Diga em voz alta, mesmo que seja para o espelho: eu tenho medo, mas eu posso. 3. Lembre-se, o que está do outro lado não é um julgamento. É você. E você já sabe como é bom finalmente se encontrar. PPS, este texto não é sobre coragem. É sobre cansaço. Porque chega uma hora em que carregar uma mentira cansa mais do que enfrentar uma verdade. E hoje, se você precisava de permissão para soltar o fardo, aqui está. Coração amarelo. Para refletir. A gente não abre portas para sair de lugares. A gente abre portas para entrar em si mesmo. E isso, meu amor, é a única saída que importa.